É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, livro base da codificação do Consolador Prometido, que foi profetizado por Jesus, que seria trazido quando estivéssemos próximos ao fim dos tempos. A semana passada, nós estudamos e tivemos aqui o conhecimento trazido pelos nossos irmãos Sérgio e Paulo, que trouxeram as explicações da parte segunda do mundo o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo 1, intitulado Dois Espíritos, quando nosso irmão Sérgio abordou sobre diferentes ordens de espírito, da questão 96 a 99. Em seguida, nosso irmão Paulo fez abordagens sobre o perispírito, né, fazendo-nos refletir mais acerca da questão 93. Restou alguma dúvida, queridos irmãos, queridas irmãs? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o que vimos a semana passada? Tudo bem entendido? Se tiverem qualquer dúvida, nossos irmãos Sérgio e Paulo estão aqui para responder. Tudo bem? Então vamos seguir. O Livro dos Espíritos, para quem ainda não gravou, se compõe de 4 partes. A parte primeira, que é a parte mais científica e filosófica, que se complementa com o livro A Gênese, onde Kardec amplia e aprofunda os conhecimentos. A parte segunda, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que se complementa dentro da doutrina espírita com o livro dos Médiuns, em que Allan Kardec trata da mediunidade, do contato das 2 esferas do plano da vida. A parte terceira, que trata das leis morais, que se complementa e é aprofundada pela espiritualidade por Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte quarta, que trata das penas e gozos futuros, que se complementa com o céu e o inferno. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 1, dos espíritos, com o nosso irmão Sérgio, abordando sobre escala espírita, questão 100, e em seguida nosso irmão Paulo, trazendo os primeiros esclarecimentos sobre terceira ordem, espíritos imperfeitos, em que ele abordará a primeira questão desse título, a 101. Fiquemos em paz, que possamos estar com a mente bem aberta para os conhecimentos que serão passados. Sérgio, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor? Pois não, Norma. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, reunido com vocês, para esse estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos, então, entrar no 6º item, Escala Espírita, a questão número 100. E essa redação provavelmente foi de Allan Kardec. Pela a edição que eu tenho e pela forma com que foi aqui apresentada, parece que é daquelas informações dadas por Allan Kardec. Então, é um texto longo, eu fiz aqui dividir em algumas partes para que nós possamos aproveitar dele.
Observações preliminares, questão número 100. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Essa classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira com que se considerar o assunto. Acontece o mesmo em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas sejam como forem, nada alteram quanto à substância da ciência. Então, aqui nessa primeira parte, né, dentro do primeiro parágrafo deles, ditado por Kardec, há um esclarecimento a respeito de que essa divisão ela é didática, como nós falamos na semana passada. É uma divisão didática e que as limitações, ou melhor dizendo, os pontos limítrofes, as mudanças, elas estão ali numa zona que eu diria de difícil definição, e é o que eles apresentam aqui. Então, ficaria muito difícil definir, não, agora esse espírito passou da terceira ordem para a segunda ordem. Então, na verdade, é uma busca de esclarecimento e entendimento para a nossa limitada compreensão. Na semana passada, só para relembrar, eu mostrei a divisão que foi feita na Grécia com aqueles tipos psicológicos, depois apresentei rapidamente os tipos psicológicos junguianos, e são esses tipos psicológicos, por exemplo, que mostram um entendimento, tentam apresentar para nós um entendimento maior. E esse foi o objetivo dos nossos amigos espirituais, que nós tivéssemos uma compreensão geral, né, da evolução. E aqui nós vemos, mais uma vez, que uma das leis imutáveis do universo é o processo evolutivo. Sigo aqui mais um outro trecho que eu dividi, que é o seguinte: no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes desse mundo, incapazes de apreender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são de primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmos que sejam capazes podem variar nos detalhes segundo os seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Então, aqui, mais uma vez, ele reforça uma divisão nada tem de absoluto, e no trecho anteriormente lido, é que uma pessoa, por exemplo, com pouco conhecimento, com pouco saber, com pouco aprendizado, aos olhos dela, aquelas pessoas que têm conhecimento e aprendizado são todos doutores. Ela não vai fazer a diferença entre alguém que sabe mais ou alguém que sabe menos. A ignorância dela, desconhecimento dela, vai, nesse momento, juntar todos aqueles que sabem mais do que elas
do que essas pessoas como sendo, todos eles, pessoas iluminadas, iluminadas no sentido de entendimento. É aqui que ele fala. Espíritos ignorantes vão considerar todos aqueles outros superiores a ele como sendo de primeira ordem. Continua a redação. Linot, Jussier, Tournefort tiveram cada qual o seu método e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas, nem os seus caracteres, mas apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles nos forneceram. Então, ele aqui vai mostrar que o que eles usaram foi uma escala comportamental. De acordo com a observação do comportamento psíquico dos espíritos, eles foram classificados em 3 ordens. Então, repito, de acordo com a observação dos comportamentos, do comportamento psíquico dos espíritos, eles foram classificados em 3 ordens. E essa observação, é claro que privilegiou o aspecto intelectual, moral e ético desses espíritos. Quando ele fala em Linot, Jussier e Tournefort, ele está dizendo que a botânica já existia. A botânica existe, não é? Então, a natureza já existia. Esses 3 botânicos, cada um deles criou um método para classificar as plantas. Então, o que eles criaram foi um método de classificação das plantas que já existiam. E é isso que ele quer chamar a atenção. Os espíritos já existem. O que eles criaram aqui, estão apresentando para nós, é apenas um método de classificação, que será de valia para nós, e nós vamos observar, né, por exemplo, numa leitura mais à frente, como é interessante essa classificação e a observação para nós a respeito das ordens. E aí ele vai e apresenta quais são as ordens que eles estão vinculados. Nós, espíritos, estamos vinculados. Os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, de baixo para cima, no pé da pirâmide, na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Então, vejamos lá. Na base da pirâmide estão aqueles que têm como pensamento, como valor, a matéria, o material, e não a questão espiritual. E como eles têm como valor o material, única e exclusivamente o material, ou fundamentalmente o material, isso vai dar a eles uma propensão ao mal. Porque, por exemplo, aquilo sobre uma coisa interessante, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente fica pensando, como é que nós vamos amar alguma coisa mais do que Deus? Ora, se, por exemplo, eu estou preso à questão material, eu vou dar um valor inestimável ao cargo que eu irei ocupar numa empresa. Um exemplo pueril. E eu dando valor ao cargo que eu vou ocupar na empresa, achando que isto realmente é o que é importante e fundamental,
que é ali que eu vou encontrar a minha felicidade, eu terei a possibilidade, estarei sujeito a cometer determinados equívocos, por exemplo, contra aqueles que estão, de alguma forma, disputando o cargo comigo. E eu, então, poderei tomar atitudes equivocadas, fora da ética, lembra, da moral, né, e do bom costume com relação a esses irmãos. Neste momento, quando eu atropelo essas pessoas, eu estou amando muito mais aquele meu cargo, aquela materialidade, do que a Deus. Porque a representatividade de Deus, quando nós vamos tentar trazer para a nossa medíocre compreensão, eu lembro que é amar a sua criação. Quem ama meus filhos, minha boca adoça. Então, se eu amo a natureza, se eu amo os animais, se eu amo o ser humano em geral, eu estou amando a Deus dentro das minhas limitações. Porque é muito difícil a gente amar o campo quântico. É muito difícil a gente amar o todo. É por isso que a gente não tem essa capacidade. Por isso que nós vamos sempre trazer a imagem divina para uma figura humana. Então, neste momento, eu estou amando aquelas coisas materiais muito mais do que as coisas do sagrado. Se eu estou amando as coisas materiais mais do que a do sagrado, eu estou amando Deus em segundo plano. E se eu amo as coisas materiais, eu tenho uma propensão, e é o que eles colocam aqui, ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria. Veja só, não é uma totalidade. Segundo, os que têm uma predominância do espírito sobre a matéria. Já há um entendimento maior de que aquilo que tem o grande valor, aquilo que realmente é o nosso tesouro, aquilo que nos dá a felicidade, está no espiritual. E aí, cabe aqui uma observação que há um valor inestimável e foi uma inspiração dada ao seu Antônio, né? Professor Sebastião está aí, né? Professor Hernandes. Primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Primeiro o reino dos céus, sua justiça e tudo mais será dado por acréscimo. Por quê? Se eu estiver em direção ao reino dos céus, ou seja, se eu estiver seguindo os preceitos trazidos pelo Senhor Jesus, eu vou descobrir que, por acréscimo, eu terei paz interior e eu serei um sujeito mais feliz. Agora, se eu for em busca da felicidade única e exclusivamente, eu não a encontrarei. Mas se eu for primeiro nessa caminhada em direção ao reino dos céus, me será dado por acréscimo o quê? A paz interior, a tranquilidade, a harmonia, e que no final de um dia eu vou perceber que eu fui feliz. Nós vivemos momentos de felicidade nesse planeta de expiações e provas, mas é o caminho, e isso nos será dado por acréscimo. Não é o inverso. O certo é caminharmos pelos caminhos traçados pelo Senhor Jesus, porque se nós o fizermos, podemos ter absoluta certeza que, com essa paz interior que nós tanto desejamos, né, com a tranquilidade espiritual, com o dever cumprido, nós vamos encontrar uma felicidade interior muito grande. E a primeira classe, enfim, compreende os espíritos puros que atingiram o supremo grau da perfeição. Não vou entrar aqui naquela questão que eu até levantei rapidamente sobre a perfeição. A perfeição possível aos espíritos, né? Porque eu acho que na caminhada de um espírito puro,
ele terá sempre que ter a humildade de saber que ainda falta, que precisa, que tem que haver um impulso a esse espírito. Ele não tem um ponto de chegada, porque o nosso é uma caminhada. O nosso objetivo é uma caminhada de progresso, de evolução. Mas aqui os nossos amigos espirituais eu não estou confrontando absolutamente, não. É porque eles têm que escrever para que nós entendamos. Senão, a cada parágrafo haveria uma série de discussões. Então, ele coloca que os primeiros seriam esses espíritos puros. Eu volto aqui a colocar o seguinte: como é que passou da segunda para a primeira categoria, para a primeira ordem, para a primeira classe? Como é que passou? Então, é esta zona de transição é que eles querem dizer que não está perfeitamente definida, não é isso, é uma transição natural, porque poderia ser dividido em 8 categorias, em 9, em 10, e eles didaticamente resolveram dividir em 3. Eles não querem que nós fiquemos engessados nesse conceito. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em relação, e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Então, veja só, esta divisão em 3 partes, em 3 categorias, ele já dá uma ajuda, vou dar uma das possibilidades, ele dá uma ajuda no trabalho espiritual. O médium, então, vai ter absoluta noção do que aquele espírito está dizendo, ele, então, percebe se é um espírito num processo evolutivo, já um espírito evoluído que vem trazer uma mensagem, é um espírito que está ali para perturbar, um espírito galhofeiro, um espírito que quer, por exemplo, destruir a casa espírita, é pela fala dele. E aspectos sutis interessantes, eu vou citar um fato contado pelo Luiz Gonzaga Pinheiro, num dos seus livros, da obra, né, que se inicia com o Diário de um Doutrinador. Ele tem vários livros, então eu não me lembro qual deles, mas ficou marcado, é que ele conta que havia um intenso trabalho feito pelo grupo dele, apométrico, lá em Fortaleza, um intenso trabalho, e um dia uma entidade fez uma prece extraordinária, linda mesmo, e em seguida ela propôs aos médiuns o seguinte, que eles estavam exacerbados de trabalho. Havia muito trabalho que eles tinham feito, que eles estavam de parabéns, e que, se eles quisessem, alguns que estivessem cansados, que não haveria problema nenhum deles faltarem na próxima reunião, porque o mundo espiritual compreenderia perfeitamente. E aí o Luiz Gonzaga disse, pô, isso não é conversa de um espírito elevado, não pode ser, e pediu à médium vidente que olhasse. E ela disse, olha, primeiro, ele está com um papel que ele leu a prece, e segundo, a sua aura, a sua energia, ela é fosca, o que vai lá ao encontro do que nós já lemos sobre aquela gradação de iluminação. Então, por exemplo, esse já é um detalhe, né, que a gente vai levar em consideração, levando em conta essa graduação dos espíritos. E, finalmente, observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe, ou seja, é o processo evolutivo. O seu progresso se realiza gradualmente e como muitas vezes, se efetua mais num sentido que no outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil avaliar por sua linguagem e por seus atos. Então, por exemplo, nós temos
podemos ter um espírito bondoso, mas que ainda não teve um conhecimento mais aprimorado. Então, o que ele quer dizer é que as evoluções, elas são também, nos espíritos, elas vão tendo avanços mais de uma maneira, depois outros, né, para que eles possam, num contexto geral, considerarem, então, como parâmetro relevante fundamental, a valorização do que é do espírito e a valorização do que é da matéria. Então, eles fazem questão, ao longo de todo esse tempo, que nós não fiquemos engessados. Soldado, cabo, sargento, o primeiro, segundo, terceiro ano. Não é nada disso. É uma maneira de pegar essa multidão de espíritos, 30 bilhões, parece, segundo o último levantamento do IBGE do astral, são 30 bilhões de espíritos em torno do nosso planeta, né? Então, essa graduação não pode ser tão aprisionada, né? Ela é didática, mas de uma importância muito grande. Desculpa eu ter me estendido, muita paz aí para todos. Namastê. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes e a todos que vão ver esse vídeo pelo YouTube. Sejam bem-vindos aos estudos do nosso grupo. Eu, quando vi aqui questão 101, eu falei, vai ser fácil. Não vou nem ler, é só falar de mim, do dia a dia, né? Terceira ordem, espírito imperfeito, sou eu, é o retrato. Vou falar do que eu faço, do que eu não faço, do que eu não consigo fazer e tal. Aí, quando eu li a primeira frase, veio uma esperança. Características gerais, questão 101. Predominância da matéria sobre espírito. Essa aí ainda estava mais ou menos equilibrada. Propensão ao mal. Propensão quer dizer desejo, impulso incontido de fazer o mal. Aí eu falei, opa, não estou tão ruim assim quanto eu pensava. Isso, graças a Deus, eu não tenho. Ninguém tem. E a pessoa e o espírito só tem essa propensão ao mal quando ela, de maneira incorreta, interpreta as leis de Deus, seja por sua própria mente, seja por influência de terceiros, quando, na realidade, ela é uma pessoa ignorante, ela tem ignorância, é a próxima palavra. Ela desconhece as leis de Deus. E por isso que há tantos irmãos desencarnados, descrentes de Deus, descrentes da religião, porque lhes foram passadas ideias, conceitos da divindade, do céu e do paraíso, que eles julgavam merecer, e quando chegaram ao plano espiritual, surpresos de não terem essas benesses que julgavam terem direito, se revoltaram contra Deus, contra a fé, contra a religião. E isso por quê? São as outras palavras que vêm. Porque tinham orgulho, porque eram egoístas, viveram a vida sempre pensando no seu céu, na sua salvação, em não irem para o inferno. Não levaram a vida pensando em amar a Deus, como o Sérgio falou, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. A maior preocupação disfarçada de bondade era salvar-se, fazer boas ações para ter algo em troca. É o toma lá da cá, é o dar. Eu vou dar porque eu vou receber. Não é
eu vou dar e eu vou fazer o bem porque eu gosto de fazer o bem, porque eu me sinto bem fazendo bem, porque eu fico feliz quando os meus irmãos estão felizes. É uma relação com a divindade, com o sagrado, que ainda beira a negociata. Me dá isso que eu te dou aquilo. E isso caracteriza a mente e o coração desses espíritos imperfeitos. Orgulho, egoísmo e todas as más paixões que se seguem. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que o orgulho e o egoísmo são como que os pais de todas as outras imperfeições que se originam em agir através do orgulho e através do egoísmo. E foi exatamente por isso que o Espírito puro, Jesus de Nazaré, sacrificado na cruz, olhou e percebeu a ignorância que planava na aura de todos aqueles irmãos que ali estavam. E foi por isso, por saber que eles desconheciam as leis de Deus, que Jesus faz uma prece, se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoa, mesmo ele sabendo que Deus não precisa perdoar. Mas as pessoas que estavam ali precisavam ouvir isso, porque acreditavam que Deus precisa perdoar, como o homem precisa perdoar, porque o homem se magoa, o ser humano se sente ferido, se sente vítima, quando na realidade ele é o grande causador da grande maioria dos seus problemas. Seja em vidas passadas, seja na vida atual. Daí, sabiamente, Kardec ter colocado no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo Causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições, que consiste nada mais, nada menos do que numa repetição de padrão comportamental. Ele continua fazendo aquilo que fazia nas vidas anteriores. Ele não mudou, ele não quer mudar, ele se nega a mudar. É o teimoso. Está sofrendo, está doendo, mas ele não muda. E por que ele não muda? Porque ainda não doeu o suficiente. Quando doer, ele começa, talvez, a pensar. E o texto aqui dava para dividir em 10 perguntas. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Por isso que Moisés, e o Sérgio falou sabiamente lá no início, colocou como mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Como meta, como objetivo, como a gente coloca uma meta lá em cima para a pessoa, o atleta fala: eu vou treinar para saltar 6 metros. Ele consegue 5,80, ele consegue 5,70, ele consegue 5,90. Não consegui, mas ano que vem vou conseguir. Não consegui nessa encarnação atingir a perfeição, mas vou conseguir ao final de várias encarnações sucessivas, que é a forma que o Pai nos dá e nos permite de nós evoluirmos a cada vida. É impossível conseguir a evolução em apenas uma encarnação. Não compreendem Deus. Nem todos são essencialmente maus. Aí eu falei: opa, estou salvo de novo. Em alguns, há mais o quê? Leviandade, inconsequência e malícia.
Alguns são inocentes, outros são maliciosos, intriguentos, mas não é uma crueldade, por exemplo. É uma leviandade, é uma malícia. Alguns não fazem nem o bem nem o mal, e são os chamados espíritos neutros. Eu não fiz o mal, mas eu não fiz o bem que eu devia ter feito. Eu me mantive morno perante a vida. Eu nem agi de forma positiva para crescer, para melhorar, e nem fiz o mal. Eu fiquei ali, estacionado, paralisado. São aqueles espíritos acomodados. Aqui tá bom, tá quentinho, tá gostoso. Time que tá ganhando não se mexe. Como se diz isso, né? Time que tá ganhando se mexe, sim. Se você está ganhando de 2-0, ganhe de 4, ganhe de 6, ganhe de 8. Queira sempre crescer, porque senão nós corremos o sério risco de ficarmos estagnados por séculos e séculos e séculos. Podem aliar a inteligência à iniquidade ou à malícia. Mas, qualquer que seja o seu progresso espiritual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos são menos nobres. Os conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita, de que são portadores, são limitados. E o que eles fazem? Eles tentam mostrar um conhecimento superior. São os chamados pseudo-sábios, que querem falar bonito, que querem falar difícil, que querem ser grandes oradores, mas de palavras vazias de sentimento, de amor e de compaixão. Tem apenas o verniz das lindas palavras, do lindo vocabulário, mas não tocam os corações, não tocam as almas, não conseguem tocar nem a si mesmos, porque eles não se ouvem. Porque aquele que fala, ele primeiro precisa se ouvir, antes de querer que alguém o ouça. Podem nos dar apenas noções falsas e incompletas, de novo os pseudo-sábios, daquele mundo, mas, mesmo assim, aquele que tem cuidado e que sabe ouvir o outro, percebe nas minúcias do seu diálogo, do seu discurso, mesmo no meio de palavras sem sentido, a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Eu sempre falo que a gente aprende de duas maneiras na desobsessão. Na vida, com o Evangelho, a gente aprende o que fazer certo. E na desobsessão, a gente aprende com o resultado, a consequência que aqueles irmãos apresentam nas suas vidas, o que não fazer. Nenhum médium tem tanto ensinamento nessa vida, e são os que mais precisam ter, como o médium de psicofonia e o médium dialogador. Porque eles veem exatamente as consequências de cada atitude que aquele espírito tomou. Fala, opa, olha só, não vou fazer mais isso não, senão vou ficar igual a ele. É uma aula do que não fazer para poder melhorar. É uma oportunidade ímpar na vida, que os médiuns que trabalham numa sessão de desobsessão, em contato com os encarnados, têm para aprender. Seu caráter se revela por uma linguagem.
eles podem começar até, como o Sérgio deu o exemplo, né? Falar bonito, dar conselhos, mas aquele médium que sempre vai ter, aquele dirigente mais experiente, vai saber captar essa malícia, essa artimanha de tentar enganar através do quê? Do elogio. Eles não criticam, eles não falam mal. Pelo contrário, eles tocam com carinho na nossa vaidade, que todos nós temos, é normal. No planeta que estamos, quem é que não tem um pouquinho de vaidade, ou muita vaidade, ou 50% de vaidade? Isso não existe. Um é por causa do seu cabelo, que é lindo, sedoso e maravilhoso. Outra é por causa do seu cabelo cacheado. Outra é por causa do seu sorriso, por causa da sua inteligência, do seu saber. Eu sei fazer o bolo mais gostoso do Rio de Janeiro. Ah, eu faço o arroz mais soltinho. Eu passo a roupa como ninguém. Eu sou doutora. Isso é nossa alma falando conosco mesmo. A gente não exterioriza isso. Ah, eu fiz 5 faculdades. Eu li 234 livros e meio. E por aí vai. E o que acontece quando eles começam a sofrer? Vem a felicidade dos bons espíritos, e essa visão é para eles um tormento constante, porque ele faz provar todas as angústias advindas da inveja e do ciúme. E a inveja e o ciúme são, sim, características de espíritos imperfeitos. Eles não se contentam em conseguir aquilo que eles querem para eles. Eles querem o que os outros têm. Eles não tentam vencer a si próprios para se tornarem melhores. Eles se comparam com os outros como meta e modelo, quando a nossa meta e modelo é Jesus. Não é o vizinho. Não é o carro que o vizinho tem, não é a roupa que o vizinho tem, não é o cargo que o vizinho tem, não é o salário que o vizinho tem. O nosso modelo e a nossa meta é Jesus. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão é, às vezes, mais penosa que a realidade. E aí, quem assistiu à palestra do nosso irmão Ednelson sabe por quê. Porque eles mantêm ainda um perispírito grosseiro, perispírito denso, em que eles sentem, nos fala Kardec no Livro dos Médiuns, na Gênese, todos os males e todas as dores se espalhar no corpo perispíritico como por completo. Porque não tem mais os órgãos físicos para canalizar mais uma determinada quantidade de energia mórbida. Imagina você sentir uma dor de dente, uma dor de rim. Imagina você sentir essa dor no corpo inteiro, sem parar. Que horror não deve ser isso. Por isso é que as pessoas dizem, o inferno existe. Porque elas vivem um inferno particular e pessoal e circunscrito ao campo energético que elas mesmas criaram. E para fechar, e como sofrem por muito tempo, longo tempo, acreditam que estão sofrendo para sempre. E aqui vamos só trocar a palavra Deus, que o Livro dos Espíritos também não é perfeito. Porque a maioria daqueles que os escreveram foram ex-católicos, ex-protestantes, que ainda tinham uma ideia firme no seu inconsciente passado de que Deus punia
Sempre que eu leio o Livro dos Espíritos e me deparo com essas frases, eu troco Deus por as leis de Deus. Que as leis de Deus, sim. Entre elas, a lei de causa e efeito não pune, mas entrega a cada autor a sua consequência dos seus atos. Não existe punição. Deus não faz isso. Deus nos ama e torce o tempo inteiro para que nós possamos dar certo. Podemos subdividi-los em 5 classes que vamos falar na semana que vem. Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Então, gente, era isso. Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer discordar? Deus é juiz, Deus bate o martelo, Deus condena, dá 5 anos de cadeia. Eu sei que nosso lar tem uma cadeia espiritual. Não? Então tá bom. Então vou pedir ao nosso irmão Sérgio para fazer a nossa prece de encerramento. Graças a Deus. Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, guias e amigos espirituais, responsáveis por esse trabalho, Paulo de Tarso, nossos queridos mentores espirituais. Mais uma vez agradecemos as bênçãos, as benesses de estarmos com saúde, de estarmos aqui e de podermos aprender um pouco mais a respeito das nossas vivências, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, através dos ensinamentos dos nossos irmãos, grafados no Livro dos Espíritos. Senhor Jesus, irmão mais velho, querido, mestre dos mestres, continuamos aqui neste planeta numa luta e pedimos a sua misericórdia e a sua proteção, que nós possamos vencer as dificuldades que se apresentam para continuarmos na nossa jornada. Maria de Nazaré, Mãe querida, cubra a nós e aos nossos entes queridos com seu manto azul protetor. Que nós estejamos protegidos contra a violência que, infelizmente, campeia atualmente. São José Carpinteiro, amigo, que todos possam ter a oportunidade do trabalho, do pão de cada dia, e que também tenhamos o bom hábito, a força para os trabalhos espirituais que nos sejam oferecidos. Mestre Ramatiz, amigo, continue conosco, nos orientando na nossa jornada, assim como os nossos queridos mentores espirituais e a nossa família espiritual. Que tenhamos um final de semana em paz e que, na semana que vem, possamos estar aqui novamente, com saúde física e mental, para continuarmos na nossa jornada de aprendizado. Graças a Deus.